Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de física. Hoje a nossa aula é sobre escalas termométricas. Nós iremos estudar as conversões entre as escalas termométricas de Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Vejamos inicialmente as escalas Celsius e Fahrenheit. A escala de temperatura adotada pela maioria dos países é a escala Celsius, construída em 1742. Essa escala adota para o ponto de fusão do gelo o valor de 0 graus Celsius e para o ponto de ebulição da água sob pressão de 1 atm o valor de 100 graus Celsius. O intervalo obtido entre esses dois pontos fixos é dividido em 100 partes iguais e cada parte corresponde à unidade da escala, denominada graus Celsius. Então, basicamente é o seguinte, na escala Celsius, o ponto de gelo ele vale 0 grau e o ponto de ebulição da água vale 100 graus. Significa que entre esses dois pontos fixos, a escala ela foi dividida em 100 partes iguais, onde a unidade corresponde a 1 grau Celsius. Escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit foi construída em 1727 por Daniel Fahrenheit. Na escala Fahrenheit, o ponto de fusão do gelo ocorre em 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição da água em 212 graus Fahrenheit. Então veja que já existe uma diferença, né, entre a escala Fahrenheit para a escala Celsius. Na escala Celsius, o ponto de gelo, né, valia 0 graus, já em Fahrenheit vale 32 graus. Na escala Celsius, o ponto de ebulição valia 100 graus Celsius, em Fahrenheit já vale 212 graus. Assim, esse intervalo de medida comporta 180 divisões. Veja, na escala Celsius, entre os dois pontos fixos, existiam 100 divisões. Já na escala Fahrenheit, entre os dois pontos fixos, existe 180 divisões. A escala Fahrenheit é muito utilizada em países de língua inglesa, e essa escala termométrica foi a primeira largamente empregada por médicos e cientistas. Analisaremos agora a escala Kelvin. No início do século XIX, vários cientistas, entre eles Kelvin, realizaram experimentos com amostras de gases variados para medir a variação da pressão com a mudança de temperatura. William Thomson, homenageado com o título de Lord Kelvin, estudou o comportamento dos gases. Ele verificou que todos os gases, na faixa em que podemos considerá-los ideais, se dilatam numa mesma proporção em relação ao volume inicial quando se mantém a pressão constante. Então vamos analisar aqui o gráfico da pressão versus a temperatura na escala Celsius. Por que na escala Celsius? Porque Kelvin ele trabalhou com aquilo que ele tinha na época. E na época dele o que tinha era a escala Celsius. Então por isso que nós vamos analisar o comportamento dos gases na escala Celsius. No século XIX, foram construídos muitos termômetros de gás a volume constante. Diferentes gases foram utilizados, assim como massas diferentes de um mesmo gás. Então, o que nós estamos analisando aqui nesse gráfico de pressão e temperatura é o comportamento de 3 gases diferentes. Por isso, coloquei ambos os gases de cores diferentes aqui, né, até para demonstrar essa diferença toda. Os gráficos da pressão em função da temperatura obtidos eram retilíneos, como a gente vê aí na figura, né? O gráfico dos três gases eram uma reta. Porém, a inclinação dessa reta, por sua vez, podia ser diferente em cada caso. Então, isso daí era uma coisa que chamava a atenção dos físicos da época, porque quando se estudava o comportamento dos gases, via que o gráfico sempre dava uma reta. Porém, a inclinação dessas retas era sempre diferente uma da outra.
Kelvin verificou que a variação da pressão é diretamente proporcional à variação da temperatura. Aí, prolongando-se as retas obtidas, para cada gás, todas são concorrentes no ponto correspondente à pressão zero e à temperatura de menos 273,15 graus Celsius. Então, veja só, nesse gráfico a gente verifica o seguinte: a inclinação das retas poderia até ser diferente. Porém, quando você prolongasse as retas, o que ia acontecer? As três retas iriam se encontrar num ponto em que a pressão é nula. E a temperatura vale exatamente menos 273,15 graus Celsius. Então, nesse ponto aqui, é quando justamente a pressão vale zero. Logo, Kelvin ele verificou que essa temperatura, melhor dizendo, de menos 273,15 graus Celsius, deveria ser a menor temperatura atingida por um corpo. Já que a temperatura ela está relacionada com a energia cinética média das moléculas do gás, a temperatura de menos 273,15 graus Celsius seria a mais baixa temperatura possível de ser obtida. Na escala Kelvin, o valor zero foi atribuído ao ponto em que não existiria agitação das moléculas. Claro, porque aqui nesse caso é justamente quando a pressão é nula, né? Ou seja, situação em que as partículas estão em repouso. Então, na escala Kelvin, o valor zero ele foi atribuído ao ponto em que não existiria agitação das moléculas, tá? Ou seja, situação em que as partículas estariam no repouso. Isso ocorre a que temperatura? Menos 273,15 graus Celsius. Então, nesse gráfico aqui, o que a gente está enxergando é justamente isso. Quando a pressão ela é nula, a partícula está a uma temperatura de menos 273,15 graus Celsius, que seria a temperatura mais baixa que um corpo poderia obter, né? Pois é justamente quando a agitação entre as partículas praticamente não existe. A medida do zero na escala Kelvin, ela passou a ser denominada de zero Kelvin ou zero absoluto. E daí também se determinou que a escala Kelvin seria uma chamada de escala absoluta também. Então, esse ponto aqui é o zero absoluto da escala de Kelvin. O zero absoluto ele não é observado na natureza. Por quê? Por que ele não é observado? Porque o zero absoluto, como ele está dizendo aqui, é quando a agitação das moléculas é nula. Porém, nós sabemos que por mais que você esteja com o corpo parado, as suas partículas estão em movimento. Você pode estar segurando um objeto aí na sua mão, por exemplo, o seu próprio celular. As partículas desse corpo, elas estão em agitação. Então, por isso que o zero absoluto não é observado na natureza. É impossível que as moléculas de um corpo fiquem em repouso. Por isso, o zero absoluto ele é inatingível. A escala Kelvin manteve a graduação da escala Celsius, ou seja, 1 grau Celsius corresponde a 1 Kelvin. Aí cabe a observação feita por mim aqui. A escala Kelvin foi abolido a palavra grau, tá? Não se usa a palavra grau para a escala Kelvin, ok? Na escala Kelvin não se usa essa palavra grau. Então, quando eu quero falar, em vez de falar, melhor dizendo, 1 grau Kelvin, nós falamos 1 Kelvin.
Não falamos 273 graus Kelvin, nós falamos simplesmente 273 Kelvin. Então, ficou assim, 0 graus Celsius e 100 graus Celsius correspondem a 273,15 Kelvin e 373,15 Kelvin, respectivamente. Agora vamos estudar a conversão entre escalas termométricas, né? Que a nossa aula, na verdade, é sobre isso. Eu apenas trouxe um pouco da parte teórica de cada escala. Então, eu coloquei aqui as 3 escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e seus respectivos pontos fixos, tá? A escala Celsius, ela também é chamada de escala centígrada, né? Então, eu tenho aqui, para ponto de fusão do gelo, na escala Celsius, vale 0 grau, Fahrenheit vale 32 graus. O ponto de fusão do gelo na escala Kelvin vale 273 Kelvin. O ponto de ebulição da água na escala Celsius vale 100 graus. Na escala Fahrenheit, 212 graus. Na escala Kelvin, vale 373 Kelvin. Bom, então, se nós olharmos para essas 3 escalas, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que 100 ele está diretamente proporcional para 212 e a 373, assim como 0 para 32 e para 273. Essa parte da conversão entre escalas termométricas, ela é de suma importância, porque ela serve para nos auxiliar, né? Justamente quando nós assistimos os noticiários da televisão, e que vemos que num determinado país a temperatura é dada em Fahrenheit, e às vezes a gente fica assim, pô, será que essa temperatura aqui no Brasil, que a escala é Celsius, será que seria muito quente ou muito frio? Então, para que nós possamos saber isso, a gente precisa fazer o cálculo. Então, para isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui uma determinada temperatura C na escala Celsius, ela vai corresponder a uma determinada temperatura F na escala Fahrenheit e a uma determinada temperatura na escala Kelvin. E aí eu vou fazer aqui uma razão de proporcionalidade. Tem alguns professores que costumam chamar de teorema da barriguinha, porque nós vamos pegar daqui para cá e depois daqui para cá. Então, forma como se fosse uma barriguinha, né? Então, eu vou fazer aqui uma razão de proporcionalidade. Eu vou ver aqui o seguinte, ó, essa altura que está aqui, ó, ela está para essa altura que está aqui, assim como estará também para essa altura aqui. Essa altura maior estará para essa maior, que estará para essa maior. Então, vai ficar dessa maneira, ó. Essa altura menor aqui, ela vale C menos 0, e essa maior vale 100 menos 0, tá aqui. Essa aqui é F menos 32, e essa maior aqui é 212 menos 32. Aqui é K menos 273, e aqui é 373 menos 273. Aí, resolvendo, ficou dessa maneira. C sobre 100 igual a F menos 32 sobre 180, K menos 273 sobre 100 também. Poxa, dá até para cortar o zero aqui, né? De todos os 3. E aí depois, colocando aqui de novo, a gente pode multiplicar toda essa fração aí por 2. Só que quando eu multiplico por 2, o que acontece? Ficaria assim, ó, 2 sobre 10, então vai dar 5 embaixo. 2 sobre 18, então dá 9 embaixo. 2 sobre 10, dá 5 embaixo. Então, ficou dessa forma. Ok, então ficou a relação assim, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5. Essa relação que vocês estão vendo aqui embaixo é a relação que nós iremos utilizar para fazer conversão
de Celsius para Fahrenheit, de Celsius para Kelvin, de Fahrenheit para Kelvin, tá? Eu aqui no caso eu fiz logo as 3 relações de uma vez só. Então, por exemplo, se eu quero converter de Celsius para Fahrenheit, eu vou usar apenas essas duas aqui, ó. Se eu for converter de Celsius para Kelvin, eu uso essa com essa fração. E de Fahrenheit para Kelvin, eu uso essa fração aqui com essa que está aqui. Agora, tem uma observação importantíssima que eu queria falar aqui para vocês também, que é a relação entre Celsius e Kelvin. Olha só, coloquei aqui as duas frações aqui do lado, e a gente pode perceber que esse 5 dá para morrer com o outro 5 que está lá. Sobrou o quê? C igual a K menos 273. Passo menos 273 para o outro lado, ele vai mais. Então, ficou valendo que uma determinada temperatura Kelvin vale C mais 273 graus. Olha só, se eu quiser saber, por exemplo, quanto é que vale 50 graus Celsius em Kelvin, basta eu pegar 50 graus e somar a 273 graus, que eu saberei quanto vai valer na escala Kelvin, ok? Então agora, galera, eu vou pegar essa relação aqui e vou aplicar aí na resolução de alguns problemas que eu trouxe para vocês aí. Então vamos lá. Então vamos aí para o primeiro exemplo. A embalagem de um alimento importado dos Estados Unidos contém a seguinte instrução: conserva-se a temperatura mínima de 23 graus Fahrenheit e máxima de 50 graus Fahrenheit. Descubra se esse alimento deve ser conservado na geladeira ou fora dela e justifique sua resposta. Então vamos lá. Então vamos aí para a solução, né? Bom, como estamos no Brasil, a pergunta ela é direcionada a nós que vivemos no Brasil, pois somente aqui no nosso país a gente trabalha com a escala Celsius. Então, eu vou fazer a relação entre Celsius e Fahrenheit. Porém, eu vou executar aqui 2 cálculos, tá ok? Pois ele dava uma temperatura mínima, que era 23 graus Fahrenheit, e ele depois dava uma temperatura máxima, que era 50 graus Fahrenheit. Então, eu preciso saber quanto vale 23 graus Fahrenheit em Celsius, e depois saber também quanto vale 50 graus Fahrenheit em Celsius, para aí sim eu saber se esse alimento pode ser conservado na geladeira ou não. E aí, coloquei aqui a relação entre Celsius e Fahrenheit. Bom, eu vou fazer primeiro para 23 graus Fahrenheit, e para isso basta eu trocar o F por 23. Então, tá aí, 23 menos 32 menos 9, que dividido por 9 vai dar menos 1. Jogo 5 para lá, multiplicando por menos 1, deu menos 5 graus. Então, para 23 graus Fahrenheit, aqui no Brasil corresponde a menos 5 graus Celsius. Ok? Então, vamos fazer agora para 50 graus Fahrenheit. É a mesma coisa, tá? Eu vou trocar aquele F ali por 50. Então, vai ficar dessa forma. 50 menos 32 dá 18, que dividido por 2 dá 9. O 5 joga para lá, multiplicando por 2, 10 graus. E aí a pergunta era, pode ou não ser conservado na geladeira? Pode, porque o alimento pode ser conservado na geladeira, onde a temperatura é em torno de 7 graus Celsius. Ou pode também no congelador, onde a temperatura é em torno de menos 4 e menos 10 graus Celsius. Veja que, nesse caso, a temperatura mínima que eu encontrei aqui no Brasil seria de menos 5 graus Celsius. Como a geladeira ela gira em torno de 7 graus Celsius, essa temperatura estaria muito frio. Porém, a temperatura máxima que eu encontrei foi 10 graus Celsius. Poxa, a geladeira ela tem a temperatura de 7 graus. Então, poxa, se eu encontrei o máximo de 10, então ela pode ficar na geladeira. E o congelador também, porque o congelador ele tem uma temperatura em torno de menos 4 e menos 10 graus Celsius. Como eu achei menos 5, então pode ser conservado dentro da geladeira.
Exemplo 2 é uma questão aqui da Unirio, do Rio de Janeiro, que diz assim: o nitrogênio, à pressão de 1 atm, condensa-se a uma temperatura de menos 392 graus, numa escala termométrica X. O gráfico representa a correspondência entre essas escalas à escala Kelvin. Em função dos dados apresentados no gráfico, podemos verificar que a temperatura de condensação do nitrogênio em kelvins é dada por letra A, 56 kelvins, letra B, 77 kelvins, letra C, 100 kelvins, D, 200 kelvins e letra E, 273 kelvins. Então, vejam que, dando uma analisada aqui no gráfico, a gente percebe que quando a temperatura na escala X vale 0 graus X, na escala Kelvin vale 273 Kelvin. Quando a temperatura na escala X vale 200 graus X, na escala Kelvin vale 373 Kelvin. Ele quer saber quando vale na escala X menos 392 graus, quanto vai valer na escala Kelvin. Então, vamos lá para a solução. Então, vamos aí para a solução. Eu coloquei aqui as duas escalas, a escala X e a escala Kelvin, e os valores que nós temos dados no problema. 200 graus X valem 373 kelvins. 0 graus X vale 273 kelvins. E menos 392 graus X vai valer uma determinada temperatura K na escala Kelvin. Então, o que eu vou fazer aqui? Uma relação de proporcionalidade. Eu vou pegar aqui, ó, essa altura vai estar para essa altura, assim como essa daqui, ó, maior, vai estar para essa maior que está aqui. Então, vai ficar assim. 0 menos 392 dá 0 mais 392. 200 menos 392 dá 200 mais 392 graus. 273 menos TK sobre 373 menos TK. Aí soma ali, ó, vai dar 392 sobre 592, que ambos dá para dividir por 4. Então, vai ficar assim. 98 sobre 148, que ambos dá para dividir por 2. Então, vai ficar sendo 49 sobre 74, e aí não tem mais como dividir nada. O jeito que tem agora é multiplicar cruzado, e é o que eu vou fazer. O 49 vai multiplicar por 373 menos TK, e o 74 vai multiplicar por 273 menos TK. Então, aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, vai ficar dessa forma. Ó. 49 vezes 373, 18.277. 49 vezes menos TK, vai dar menos 49 TK. 74 vezes 273 dá 20.202. 74 vezes menos TK vai dar menos 74 TK. Agora, eu jogo letra para um lado, número para o outro. Então, vai ficar dessa forma. Lembrando que, mudando de lugar, muda de sinal também, né? O menos 74 vai para lá como mais 74. E o 18.277 vai para lá como menos 18.277. Aí, agora é só efetuar a conta, né? 74 menos 49 dá 25. E 20.202 menos 18.277 vai dar 1.925. Para achar a temperatura K, basta dividir 1925 por 25 e a resposta encontrada vai ser 77 kelvins, que é a resposta da letra B de bola. Exemplo 3, uma questão da FATEC de São Paulo, que diz assim: o gráfico abaixo relaciona as escalas termométricas Celsius e Fahrenheit. Um termômetro graduado na escala Celsius indica uma temperatura de 20 graus Celsius. A correspondente indicação de um termômetro graduado na escala Fahrenheit é: letra A, 22 graus Fahrenheit, letra B, 50 graus Fahrenheit, letra C,
68 graus Fahrenheit, letra D, 80 graus Fahrenheit e letra E, 222 graus Fahrenheit. E aí nós temos o gráfico. E aí, antes de eu falar desse gráfico, eu queria falar uma coisinha aqui para vocês. Todo aluno, quando ele vai prestar uma prova, seja a prova da escola, seja a prova de vestibular, ou mesmo de algum concurso público, que o sujeito se depara com um gráfico, ele logo toma um susto. Esse gráfico aqui, ele nada mais é do que o próprio gráfico da escala Celsius com a escala Fahrenheit. Veja lá, 32 graus na escala Fahrenheit é quando vale 0 grau na escala Celsius. E 212 graus na escala Fahrenheit é justamente quando é 100 graus na escala Celsius. Então, esse gráfico aqui não tem nada demais. O que ele quer apenas agora é saber quanto vale 20 graus Celsius na escala Fahrenheit. Se esse gráfico aqui existisse ou não, ele não faria muita diferença no problema, porque esses dados todos nós já conhecemos. Então, vamos lá para a solução. Então, vamos aí para a solução, né? Como é Celsius e Fahrenheit, eu coloquei ali a relação entre Celsius e Fahrenheit. Só que no lugar do F, eu coloquei θF, tá? Temperatura em Fahrenheit. Bom, ele quer saber 20 graus Celsius, quanto vale na escala Fahrenheit. Então, troca esse C aí, ó, por 20, assim. Poxa, 20 dividido por 5, 4, né? Joga o 9 para lá agora, multiplicando pelo 4, 36. Vai o menos 32 para lá como mais. 36 mais 32, quanto deu? Poxa, 36 mais 32 vai dar 68 graus Fahrenheit. E essa daí é a resposta da letra C, de casa. E para terminar a nossa aula de hoje, o exemplo 4, que diz assim: o esquema representa 3 termômetros, T1, T2, T3, e as temperaturas por eles fornecidas no ponto de gelo e no ponto de vapor. T1 e T2 são graduados em Celsius, sendo T1 correto e T2 não. Por isso que eu coloquei aqui, ó, T1 está correto e T2 incorreto. T3 é graduado em graus B. Determine as indicações em T2 e em T3 quando T1 indicar 65 graus. Então, eu coloquei aí os 3 termômetros. O termômetro 1 para ponto de fusão do gelo vale 0 graus Celsius e ponto de ebulição da água 100 graus Celsius, como a gente já conhece. T2, ele colocou que o ponto de fusão do gelo é menos 2 graus Celsius e de ebulição da água 98 graus Celsius. Já o T3, ele colocou que o ponto de fusão do gelo vale menos 20 graus B e de ebulição da água 60 graus B. Ele quer saber quando indicar 65 graus na escala do termômetro 1, quanto vai valer na escala do termômetro 2 e também do termômetro 3. É isso que nós vamos ver agora na solução. Solução. Então, o que ele está dizendo é que quando no termômetro 1 marcar 65 graus Celsius, ele quer saber quanto vai marcar no termômetro 2 e no termômetro 3. Então, eu coloquei que no termômetro 2 vai marcar θ2 e no termômetro 3 vai marcar θ3. Okay? E aí, o que nós iremos fazer? Uma relação de proporcionalidade. Vai ficar assim, a altura daqui está para a altura desse, assim como a altura desse aqui está para daquele ali, desse de cá para aquele de lá. Então, vai ficar assim, ó. Eu fiz primeiro T1 e T2, tá ok? Então, 65 menos 0 está para 100 menos 0, sobre θ2 menos 2, então vai dar θ2 mais 2, sobre 98 menos 2, vai dar 98 mais 2. 65 menos 0, 100 menos 0, então vai dar 65 sobre 100, né? Igual a θ2 mais 2 sobre 98 mais 2, vai dar 100 também. Poxa, 100 dos dois lados. Eu vivo pedindo a Deus para isso acontecer nas minhas continhas. Cancela os dois. Ficou o quê? 65 igual a θ2 mais 2. Poxa, problema resolvido. 2 vai para lá negativo.
Então, θ2 vale 63 graus Celsius. Então, agora eu já sei que no termômetro 1, quando marcar 65 graus Celsius, no termômetro 2 vai marcar 63 graus Celsius. E agora, façamos a mesma coisa do termômetro 1 para o termômetro 3. Então, mesma coisa, 65 menos 0 sobre 100 menos 0 igual θ3 menos 20, então vai dar θ3 mais 20, sobre 60 menos 20, que dá 60 mais 20. Então, ficou 65 sobre 100 igual a θ3 mais 20 sobre 80, onde dá para cancelar um zerinho ali de cada um deles dois. E 8 e 10 dá para dividir por 2, né? 4 e 5. Olha, 65 sobre 5, poxa, 65 dividido por 5 dá 13. E aí o 4 vai para lá multiplicando pelo 13, vai dar 52, igual a θ3 mais 20, onde o 20 vai para lá menos 52 menos 20 vai dar 32 graus B. Então, quando marcar 65 graus Celsius no termômetro 1, no termômetro 3 vai marcar 32 graus B. Valeu, galera? Então, ficou aqui mais uma aula de física do professor Abimael Ocara. Espero que vocês tenham gostado aí da minha aula. E se gostou, dá um gostei aí para mim, um joinha. E, se possível for, compartilhe aí meus vídeos aí na internet com seus amigos, tá ok? Para dar aquela moral maneira para o professor. Inscrevam-se aí no meu canal, Professor Abimael Ocara, para que vocês possam ficar por dentro de todas as aulas de física e de matemática que eu tenho postado aqui na internet. Ok? Fiquem com Deus, um forte abraço. Não se esqueçam nunca que Jesus morreu numa cruz para nos redimir do pecado, do diabo e do mal. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, fui!